Olá pessoal, vamos começar a nossa primeira aula então sobre contabilidade avançada, ok? Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Rogério, sou formado em administração, tenho pós em produção e também em logística empresarial e muitos cursos aí na área tributária aduaneira e atuei como na área de logística, como gerente, supervisor, coordenador, enfim, em diversas empresas e vários segmentos, também na área de gestão de recursos e pessoas, ok? Muito bem, vamos começar então. Essa aula ela é praticamente, as aulas de contabilidade avançada, ela é praticamente toda baseada em exercícios, ok? Então nós veremos aqui um exercício já resolvido, somente para a gente acompanhar o raciocínio, tá? E os demais exercícios, o primeiro e o segundo nós vamos já apresentar resolvidos e depois nós vamos resolver os próximos, ok? Então vamos lá, vamos começar com o fato contábil 01 aqui, ó, integralização de capital no valor de 10 mil. Então nós vamos aqui até o nosso desenho sobre o balanço, tá ok? E colocamos aqui no PL, capital já integralizado, né? Então, integralização de capital de 10 mil. 10 mil aqui, ó, item 1, ok? Aí nós vamos lá no ativo e coloca caixa, capital, 10 mil, item 1, perfeito? Somente para a gente entender. Aqui no item 2, aquisição de um investimento temporário destinado à negociação à vista, ok? Então, aqui nesse caso, nós temos um investimento temporário, item 2, ó. Ele está 2.800 porque, na verdade, já ocorreu aqui, ó, o item 7, mais à frente, ele já fez uma alteração. Mas vamos nos ater aqui no ativo, no investimento temporário, no item 2 aqui, 2.800, ok? Esse 2.800, na verdade, seria só 2.000, tá? Ele virou mais 800, mais adiante nós explicaremos por quê. Muito bem, continuando. Perdão. Se eu tirei 2.000 para investimento temporário, eu dei um débito em investimento temporário, eu dou um crédito em caixa, ok? Então, aqui, ó, de 10.000 no caixa, ele desceu para o item 2 para 8.000, ok? Então, nosso caixa agora, no item 2, ele é 8.000 e não mais 10.000, perfeito? Lançamento, débito e crédito. 3. Aquisição de um CDB pré-fixado com rendimento mensal de 1%. Então, eu apliquei 2.000, né, o valor de 2.000 num CDB. Muito bem, então eu vou colocar aqui no ativo um débito no CDB de 2.000, tá? Item 3, o 20 ele aparecerá mais adiante, somente no item 8. E eu vou dar um crédito em caixa de 8.000, meu caixa desceu agora para 6. Ó. No item 3, aqui no caixa, ele fica 6.000, perfeito? Muito bem, continuando. Item 4, aquisição de uma carteira de cobrança e vencimento de longo prazo, sendo por ela pago 2.000, mas o valor da carteira é de 3.000, ok? Então aqui a gente já vai aprender algo novo. Eu adquiri uma carteira, né, de 3.000 por 2.000. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar lá um investimento, né, aqui no ativo, mas eu estou colocando aqui na parte de baixo do ativo a carteira de 3.000, ok? Só que eu paguei por ela e tem 4, né? Tá vendo aqui embaixo na carteira no ativo, na segunda parte do ativo aqui, 3.000. Se eu paguei por ela 2.000, eu fiz um juros a apropriar de 1.000, tá? Ele vai ficar aqui como uma conta credora dentro do ativo que nós sabemos que é devedora. Então, ela fica entre parênteses porque quer dizer somente aqui que é uma conta credora, tá? Do item 4. E essa carteira também saiu do caixa, né? Se ela saiu do caixa, ela saiu 2.000. Lá no ativo, no caixa, voltando na parte de cima, você desce de 6.000, item 4, para 4.000, ok? Nós estamos somente acompanhando aqui a evolução do caixa, perfeito? Muito bem. Item 5, aquisição de um investimento permanente com influência significativa à vista, ok?
2.000. Então, um investimento permanente com influência significativa, tá? Isso também é um item novo que nós estamos aprendendo. Né? Quando nós falamos de aquisição no item 2 de um investimento temporário, ele tem um tratamento, é algo destinado à negociação. E a aquisição de um investimento permanente com influência significativa, não. É um item que nós explicaremos com detalhes, mas somente aqui para entendermos que é uma situação nova, tá? Então, no item 5, nós vamos colocar aqui também no ativo investimento permanente, né? Na segunda parte do ativo aqui, investimento permanente de 2.300. Por quê? Porque ele sofreu alteração também mais para frente, ó, no item 9 e no item 12. Mas nós estamos no item 5, então o investimento permanente seria 2.000, ok? Esses 2.000 nós também estamos tirando do caixa, né? Então o item 5, ele deixou o caixa apenas com 2.000, ok? E dessa forma, o nosso caixa atual sobrou também um saldo somente de 2.000, ok? Nós tínhamos 4.000 no item 4, sobrou 2.000 no item 5 e eu coloquei esses 2.000 aqui em investimento permanente, ok? Item 5 aqui, ó. Muito bem. Vamos ao item 6, aquisição de um investimento permanente avaliado ao custo à vista, 2.000. Investimento avaliado ao custo, ele também tem um tratamento diferenciado na contabilidade. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos também registrá-lo aqui no ativo, ó, investimento ao custo, 2.000, item 6, no ativo na parte de baixo. E lá no caixa nós vamos dar um outro crédito, então, débito investimento ao custo e um crédito lá em caixa, zerando o nosso caixa. Com isso, no item 6, acabou o dinheiro do caixa. Nós investimos todo o dinheiro, não é? Seja em CDB, investimento permanente, investimento em custo e na carteira, né? Numa carteira que nós pagamos um valor mais baixo e ficou lá uns juros ainda a apropriar, perfeito? Muito bem. Vamos ao 7, o item 7. O investimento disponível para venda está avaliado no mercado por 2.800. Então, o que aconteceu? Aqui no PL, ó, nós vamos fazer um AAP, né? Um ajuste de avaliação. Ajuste de avaliação de patrimônio, perdão. E aí ele valia 2.000, então ele subiu para 2.800, né? Aqui, ó, na primeira parte no ativo, logo depois do caixa que está zerado, o item 7 aparece aqui, ó. O investimento temporário que era 2.000 subiu para 2.800. Então, se eu dei esse débito aqui, eu também preciso dar um crédito. Esse crédito é dado aqui, diretamente no PL, ok? É uma conta patrimonial, ele não vai para resultado isso aqui. Então, você fica com um ajuste de avaliação de patrimônio de 800 aqui, elevando o saldo lá de débito do investimento temporário para 2.800, perfeito? Então, tudo isso aqui nós vamos testar mais adiante, tá? Esses primeiros exercícios são apenas para nós nos habituarmos com o enunciado dos problemas, tá? E o tipo de problema que nós veremos, né? Investimento, nós estamos falando aqui investimento temporário, investimento permanente, investimento ao custo, juros a apropriar de carteira, não é? São coisas novas, detalhes que mais adiante nós faremos juntos nos próximos exercícios. O item 8, reconhecer o primeiro mês de competência do CDB. A CDB é aquela aplicação, que nós fazemos lá no banco. E como é reconhecer? Reconhecer é a receita, né? A receita de CDB, aqui no DRE, na parte verde, na parte verdinha, a primeira receita aqui de CDB, ó, 20, não é? 20 do item 8. Então, eu vou lá no CDB também no ativo, né? Se eu dei um crédito, receita é sempre crédito, eu vou dar um débito em CDB, aumentando de 2.000 para 2020 aqui, ó, depois do item 3, item 8, perfeito? Com isso, meu CDB também está corrigido já de acordo com o enunciado do exercício. Muito bem. Item 9. A empresa investida com influência significativa teve seu patrimônio aumentado em 30%. Muita atenção a esse item, tá? Então, esse item 9, nós vamos resumi-lo mais adiante como MAP, ok? Somente MAP.
O que é MEP? Esse patrimônio, né? Investimento com influência significativa em patrimônio, perfeito? Como que a gente faz esse lançamento? Então, nós vamos aqui no DRE e nós reconhecemos um MEP, né? Ou seja, uma avaliação, né? um aumento de avaliação de 600, não é? Por que 600? 30% de 2.000. Então, esse investimento permanente que nós temos aqui na segunda parte do ativo, não é? O primeiro item, investimento permanente, que era 2.000, ele subiu para 2.600 no item 9, tá? Depois do tracinho aqui no item 5, ele era 2.000, no item 9 ele foi para 2.600. Ele está 2.300 porque nós teremos mais adiante o item 12 aqui para corrigir, tá? Mas ele ficaria aqui, ó, investimento permanente, 2.600. Esses 600, se eu estou dando um débito em investimento permanente, né, eu estou dando um crédito em MEP, tá? Só tá 2.300, porque no final ele ficará 2.300, mas por enquanto seria 2.600, ok? 600 no MEP, 600 no investimento permanente. Débito no investimento, crédito aqui no MEP, tá? Como se fora uma receita, perfeito? Muito bem. O item 10, o investimento ao custo, vale no mercado ativo 1.500. O que nós fazemos, né, no investimento ao custo? Nada. Por quê? Eu comprei esse item aqui no ativo, ó, investimento ao item, investimento ao custo, 2.000, né, item no 6 eu comprei, né, no fato contábil número 6 eu comprei. No 10 ele está dizendo que esse ajuste era para ser feito a menor, mas eu não estou vendendo o item ainda, eu não vendi, ele só está avaliado. Mas o fato dele estar avaliado no mercado não quer dizer que eu preciso realizar esse prejuízo agora. Então eu deixo lá ele registrado pelo valor que eu paguei, ok? O valor, eu não reconheço ainda essa despesa, eu só reconheço no momento que ocorrer o fato gerador, né? No momento que eu vendê-lo, não é? Negociar esse item. Por enquanto ele está lá, ou seja, no item 10 eu não vou fazer nada, porque eu não vou tirar isso ainda do meu balanço. Ele continuará lá, para mim, valendo por enquanto os 2.000, porque eu ainda não o negociei, ok? Muito bem, aqui no item 11, o investimento avaliado ao custo distribui dividendos à investidora do exercício no valor de 200. Então, é assim, ó, aqui no item, né, investimento ao custo, eu tenho lá que ele distribuiu um dividendos, né, de 200, ok? Esse investimento ao custo, o que eu vou fazer? Eu vou entrar com dividendos a receber lá no meu DRE, né, aqui, ó, 200, né, tracinho 11, que é do item 11, esses 200. E isso, né, como eu dei um crédito aqui no meu DRE, eu vou dar um débito lá no meu ativo, ou seja, eu tenho dividendos a receber. Então, no item 11, né, dividendos do item avaliado ao custo, ok? No item 11. No item 12, o investimento avaliado ao MEP é que distribui dividendos no valor de 300. O tratamento aqui é diferente, ao custo nós já fizemos. Ao MEP, o que acontece? Você vai registrar um débito de dividendos, né, lá de 300, né, item 12, no ativo, e você vai tirar esse valor de dividendos do investimento permanente, ok? Porque ele é o MEP, o permanente é o MEP. Ao custo, ele é direto, como nós já fizemos. Agora, o MEP, você vai aqui, ó, depois... Por isso que ele era 2.000, virou 2.600 e agora no item 12 ele virou 3.000, ok? Então, esse exercício é basicamente para a gente se ater a alguns detalhes aqui. Vamos explorar esses detalhes, não é? Receitas, né, de CDB, outras receitas, o MEP, para onde ele vem, né, da empresa investidora, então aqui no DRE, os dividendos, né, que vem ao custo, os dividendos, né, que são de investimento permanente, que eles não aparecem no DRE, eles vão direto da conta, né, de conta do ativo para outra conta do ativo, então ele sai do investimento permanente, vai para os dividendos a pagar, né, do investimento permanente,
O investimento ao custo não, o dividendo é diferente, ok? Ele entrou como receita e também entrou lá como débito depois como dividendos, né, do item ao custo, ok? No item 11, o item 12, 11 ao custo, item 12 ao MEP, ok? Vimos aqui um exemplo de, vamos dizer assim, de deságio, né, de juros a apropriar. Nós compramos uma carteira, né, por um valor menor, ok? Então eu teria aqui um deságio, vamos dizer assim, mais para frente veremos bastante. Um detalhe bastante importante é o ajuste de avaliação do patrimônio aqui no PL, ó, né? Os 800 aqui. E último, finalizando aqui no item 12, quando nós calculamos lá então o lucro líquido do exercício, ele veio para cá, 820, né? Tracinho 12, lucro acumulado do item 12, fato contábil número 12. Nós sabemos que o lucro acumulado, ele não pode ficar aqui, não é? Quando ele é positivo, ok? Somente se for prejuízo acumulado. Porém, nesse exercício nós vamos parar aqui, tá? Isso aqui é apenas a título de aprendizagem. Depois, esses 820, ou nós somaríamos ele ao capital, né, integralizando, ou nós pagaríamos dividendos também, não é? Subindo lá para o passivo, dividendos a pagar, porque é o lucro acumulado dentro da própria empresa, ok? Isso se nós já estivéssemos considerando as reservas, né? Reserva legal, que é obrigatória, né? Os 5% até completar 20% do capital integralizado, e as outras de contingência, enfim, todas as outras reservas, né, que poderiam existir no estatuto da empresa também. Com isso nós finalizamos esse nosso primeiro exercício, ok? Isso aqui apenas para a gente ir se acostumando à questão de como nós iremos resolver todos os exercícios daqui por diante. Vamos fazer então um segundo exemplo, tá? Seguindo ainda o mesmo raciocínio, o mesmo método, apenas para nos acostumarmos melhor com esse método, tá? Então, como vamos resolver isso? Olha lá. O item 1, integralização no capital de 8.000. Muito bem. Então, nós vamos aqui para o PL, capital 8.000, item 1. E vamos lá para o caixa, né? Crédito aqui em capital, débito em caixa, ok? 8.000, item 1. Muito bem. O item 2, aquisição de um investimento de caráter permanente com influência significativa à vista. Então, quando nós falamos que é caráter permanente com influência significativa, ele é MEP, ok? Então, é investimento permanente, MEP, de 3.000. Então, nós vamos lá para a conta aqui de ativo não circulante, no ativo, investimento MEP, 3.000, item 2. Esses dois, né, se ele veio para cá como débito, eu tenho que dar um crédito na conta caixa. Então, eu reduzi a conta caixa para 5.000, ok? Ficando lá apenas com 5.000 agora no caixa, eu reduzi os 3.000 de lá, perfeito? Muito bem. Item 3, aquisição de um investimento de caráter permanente, avaliado ao custo, à vista. Então, também é um investimento permanente, tá? Mas aqui nós não temos a influência significativa. Nós vamos explicar o que é isso, ok? Por enquanto, somente atenção aos detalhes. Aqui é avaliado ao custo, ou seja, não tem influência significativa. Mas eu vou tratar da mesma forma. Eu vou lá no ativo não circulante, vou colocar o investimento, né, ao custo e não MEP, de 2.000 e vou retirar, né, esse item também do caixa. Débito investimento ao custo, crédito em caixa. Deixando o caixa agora apenas com 3.000, perfeito? Muito bem. Continuando no item 4, aquisição de estoque à vista por 3.000. Ok. Então, eu darei um débito, né, no ativo circulante aqui, em estoque, né, de 3.000, item 4. E esse estoque, se eu paguei à vista, ele saiu do meu caixa, ok? Eu estou zerando o caixa no item 4, meu caixa agora é igual a zero. Eu tenho estoque, tenho os investimentos que eu fiz, mas não tenho mais caixa, perfeito?
Muito bem, finalizamos o item 4. O item 5, a empresa investida com influência significativa apresentou uma redução do PL pela metade. Então, o que acontece aqui nesse caso? Como o que eu tinha investido lá era de 3.000, perdão, e 50%, né, houve lá na outra empresa que eu fiz o investimento, né, com que eu tenho uma significativa expressão sobre ela, ela reduziu o patrimônio dela em 50% por algum prejuízo que foi gerado né, onde eu fiz o meu investimento. Muito bem, então eu vou dar um crédito aqui, né, de 1.500 e eu vou registrar uma perda, né, um débito lá no meu DRE, uma perda MEP de 1.500, item 5, tá? Logo aqui embaixo, perda MEP, tá? Entre parênteses, 1.500 no item 5. E aqui eu reduzo, né? Então eu dou um débito, como se fosse uma despesa lá no perda MEP, e registro o crédito aqui numa conta devedora do ativo não circulante, investimento sobre MEP, ok? De 1.500, reduzindo o saldo da conta no item 5 para 1.500, ok? Muito bem. Na prática, isso vai ficando mais fácil à medida que nós vamos fazendo mais exercícios, ok? Item 6. Venda de metade do estoque adquirida à vista por 5.000. Muito bem. Então, nós vamos lá no DRE, Receita Bruta de Vendas, 5.000, item 6, não é? O que acontece com o meu estoque? Olha, se eu vendi metade do meu estoque, eu tinha 3.000, metade do meu estoque são 1.500. Então, ainda aqui no DRE, eu registro também um débito de 1.500, não é? A Receita Bruta de Vendas é um crédito e o CMV é um débito, item 6. Eu já estou abatendo o estoque. A Receita Bruta de Vendas é um crédito aqui no DRE. Então, ela precisa ter um débito lá no ativo circulante. Ó. Contas a receber, 5.000. Item 6, ok? Receita Bruta de Vendas, crédito. Contas a receber, débito lá no ativo. O CMV, eu dei aqui um débito de 1.500, eu vou dar um crédito na minha conta de estoque, reduzindo o estoque, ok? Crédito em conta devedora, né? Ela reduz o valor da conta. Então, eu reduzi o valor do estoque em 1.500, sobrando um saldo de 1.500 apenas no estoque, ok? Muito bem, perfeito. Continuando o exercício, então, o investimento avaliado ao custo distribui dividendos, cabendo a parte da investidora apenas 300. Legal, então, nesse caso, nós sabemos que quando receita de dividendo, investimento ao custo, né, nós não temos uma influência significativa sobre essa empresa, sobre esse investimento, então nós colocamos aqui no DRE, receita de dividendo, 300, item 7, não é? E aí nós fizemos aqui um crédito de receita e também fazemos um débito lá no ativo circulante, dividendos a receber, né, do investimento ao custo de 300, item 7, ok? Registrado o fato, nada mais adiante, vamos adiante, perdão. O estoque restante agora está avaliado a 1.500. Ora, não é para fazer nada, não é? O estoque já está avaliado a 1.500 e mesmo que ele estivesse reduzindo o estoque, eu somente faria isso no final do exercício, não é? Eu faria uma provisão para perdas em estoques, lançaria aqui em despesas e reduziria o valor do meu estoque. Mas não é o caso. Aqui no exercício ele está apenas citando isso, né? Que o estoque está avaliado a 1.500, como já estava a 1.500 mesmo, né? Mesmo que tivesse que fazer alguma coisa, nós não faríamos que o valor ficou o mesmo. Mas se ele tivesse avaliando o estoque lá, um valor menor, nós viríamos aqui, colocaríamos uma provisão, né? Uma provisão no ativo para perda de estoques, né? De valorização de estoque, reduzindo, né, o meu ativo, o ativo circulante, e lançaria em despesas aqui, né, daria um crédito, porque toda provisão ela é credora, mas quando ela vem, nós aprendemos lá em contabilidade geral, não é? Quando ela vem para o ativo, ela vem credora, né, mas ela é uma redutora do ativo, perfeito?
Muito bem, então aqui acho que exploramos bastante o que vamos conversar nas nossas primeiras aulas aí, né? Sobre investimento permanente, investimento ao custo, não é? Pagamento de dividendos e aqui, ó, fechando o DRE, não é? Então nós temos a receita bruta de 5 mil, apenas um CMV, não temos impostos, não temos mais nenhum abatimento para fazer, nós ficamos com um lucro bruto de 3.500. Abatendo um MEP, né, de perda que nós tivemos numa outra empresa, onde nós temos uma significância, né, nós temos ascendência sobre essa empresa, então reduziria para 2.000, somando aqui com os 300, o lucro operacional seria 2.300. Aqui nesse exercício não consta a contribuição social e imposto de renda, portanto, no final do DRE, aqui o lucro líquido do exercício é 2.300. Eu estou levando esse lucro aqui para o PL, somente para exemplo, nós sabemos que lucro positivo não fica dentro do PL, ele tem que ir para algum lugar. Nós estamos deixando aqui apenas para que nós possamos, nas próximas aulas, então, destrinchar melhor esses assuntos, ok? Muito bem. Importante, então, é que nós estamos entendendo, né, como nós vamos daqui adiante tocar as nossas aulas, para que tenhamos aí uma melhor compreensão sobre todos esses assuntos de contabilidade avançada, ok? Então essa aula paramos por aqui e voltamos na próxima aula, então, para mais exercícios e resolvermos então alguns exercícios juntos, perfeito? Até aqui eu agradeço, muito obrigado, até mais.